Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Egrégora de Cura. Muito boa noite. Hoje teremos mais um encontro aqui com Akla Klippel, falando sobre o início de tudo. Deixa, como sempre, eu dar boa noite para as pessoas que estão entrando aqui. Boa noite, Letícia, boa noite, Salete, Orleide, Isabel, boa noite, Áquila, boa noite, Altair, boa noite, Noemi, boa noite, Andréia, boa noite, Núbia, boa noite, Cláudia, Neiva, Yara, boa noite a todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz, né? Estou aqui à frente da Egrégora de Cura, Egrégora de Cura que tem um serviço aí de divulgação, de conteúdos de autoconhecimento, né? E teremos mais uma oportunidade maravilhosa com essa pessoa que eu admiro tanto, que nos traz sempre muito conhecimento. Já está aqui ao vivo com a gente. Boa noite, Áquila. Boa noite. Está me escutando bem? Muito bem, acho que é a melhor de todas as vezes. Ótimo. Tá ok. Vamos Sempre tem lá. que dar uma conferida antes. Sempre esquecemos hoje. Nós Esquecemos vamos... hoje. Ô Luiz, nós vamos esperar chegar em 20, que nem a outra vez. Está em 15. Já tem bastante gente aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bem? O grupo está aberto. Deixa seu boa noite aqui pra gente. Quero que vocês estejam presentes, que hoje façam muitas perguntas. Lembrando que você pode fazer pergunta aqui pelo chat do grupo, ou você pode pedir aí para habilitar o seu microfone e sua webcam também, que eu libero aqui o microfone nas pausas aí que o Atila der para a gente poder fazer perguntas. Mas é sempre bom para deixar a palestra mais viva, mais animada, até porque a palestra, as Aquiletes já estão presentes. Diz a Que Letícia tem... aqui pra gente. As Aquiletes já estão presentes. tá bom. Ai, que bom. Todos escutam, então, estão nos ouvindo. Boa noite para Salete do Carmo, tudo bem com você? Que bom que você está aqui. Boa noite a todos aí. Semana passada foi bastante movimentado na Egrégora, tivemos live, convites e tudo. A Neiva dando boa noite, que bom que vocês estão aí. Vamos esperar então chegar a 20 para começar o nosso bate-papo aqui sobre o início de tudo. Parece que tema que deu muitos comentários, né? Vi muita gente dando a sua opinião para mim lá no WhatsApp, né? Quando receberam o convite. E que bom que nós vamos ter aí a elucidação de alguns pontos com a Áquila. A palestra realmente promete ser bastante aprofundada e eu conto com a participação de vocês. Independente da pergunta, e o Áquila foi professor a vida inteira, gente. Então, está preparado para receber as nossas perguntas aí. Ô Luiz, não pode fazer pergunta difícil. E... E assim, o título, início de tudo, tem pessoas que não têm nem ideia do que é o assunto. Tudo pode ser tudo, né? Mas vamos esperar mais um pouquinho e ver se chegamos em 20, senão a gente começa, tá? Vamos esperar aqui, ó, já deu 8. Enquanto isso é aquela história, né? Tu vai divulgando o teu trabalho aí. Falando da Egrégora de Cura, vou convidar vocês aqui na quarta-feira. A Egrégora vai fazer um encontro com os seus associados e vamos receber o Davi Peczenic, né? Vai ser pelo Zoom, certo? E vamos falar de Kabbalah, crenças e Kabbalah. Você que está interessado, me chama no privado, eu vou postar aqui os canais aí que você pode me chamar no privado para receber a sala do Zoom, tá? Semanalmente os associados da Egrégora de Cura fazem uma reunião, ou mais até, para trabalhar práticas. E na quarta-feira, dia 20, nós teremos uma prática da Kabbalah. Inclusive vai ter uma meditação com as letras, aquelas letras hebraicas, que são muito legais. Então a gente vai receber o Davi Peczenic e falaremos de crenças. Então, se você se interessar em estar conosco aí, né, é para você conhecer um pouquinho de todo esse ambiente. Chegamos a 17, faltam 13, acho que vai dar, hein? Áurea Maria, boa noite. Chegou a Dulce, querida, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Cadê esse povo? Eu vou chamar a galera aqui. Vou chamar todo mundo aqui. Você aproveita esse tempinho aí, pessoal, e já vai convidando outras pessoas também, já vai chamando outras pessoas para que você possa, para a gente chegar a esse número aí de 20,
que o Átila determinou aqui como o início de tudo, de toda a nossa palestra. É verdade, Átila, o início de tudo, o início da palestra ficou para 20 pessoas, ou se vamos ver se chega lá. Chega, vai lá, vai chegar, hein? Vai chegar. Da outra vez a gente até ultrapassou a meta, né? A gente ficou aumentando. Agora vai chegar a 25. Agora vai chegar a 30. Mas aqui, vou chamar o pessoal do grupo aqui, do Oração do Dia, pessoal também aqui do grupo de homeopatia, do Aceita Reiki também, já está aqui, ó. Pessoal que aceita. Faltam dois. Ó. A egrégora tem. Aliás, pessoal aí que quer receber Reiki gratuitamente, tá? Nós temos um grupo aqui no Telegram, que é o Aceita Reiki, envios diários, tá? Você deixa o seu nome, sua data de nascimento e a sua localidade apenas uma vez no mês, todo mês renova, então você pode receber tranquilamente seu Reiki aí, e então vai ser bem bom. Vamos lá, estamos 18, faltam 2. Boa noite, Aldenira, seja bem-vinda. Todos estão entrando aí tranquilo, acho que consegue entrar o pessoal. Vou botar aqui no grupo de novo, porque às vezes tem pessoas aqui no grupo que não sabem como entrar, e aí eu coloco essa figurinha, depois eu apago, né, para que as pessoas possam saber como entra. O início de tudo com o Átila Clipper, já estamos gravando, tá? Depois você tem acesso à gravação aqui no grupo também. Okay. Tá? Já fica aqui o grupo, já fica aqui o link, o disponível aí o canal. Eu vou até dar uma melhorada aí para que vocês tenham acesso a todas as palestras que tivemos por aqui. Então vou fazer uma lista aí por mês a mês, né? Aí fica mais fácil de você assistir. É na íntegra, o vídeo vai sem corte. Quem quiser, eu faço pequenos cortes lá no canal do YouTube da Egrégora de Cura. Você pode pegar pontos aí que eu considerei super importantes da palestra. Como o Átila usa apresentação, até uma das palestras dele está disponível lá no YouTube, tá? Na íntegra. Eu só fiz um corte do início e do final para cortar essa parte aqui que a gente está iniciando. Falta um. Chegamos a 19. Chegou em 20. Olha aí, Átila. Chegou o momento. Podemos começar. Não, pessoal, mas peraí, Átila. Temos que descontar nós dois, né? Temos que descontar nós dois, não, mas vai entrar mais uma pessoa entrou aqui. Acho que o meu vídeo travou. Meu vídeo está me escutando? Eu estou te ouvindo, você me escuta? Tá. Escuto, mas o meu vídeo parece que travou, mas não tem problema, porque eu faço a apresentação e normalmente eu gosto de fechar o vídeo, né? Boa noite para Rose, boa noite para Adrien, boa noite para vocês aí. Espero que esteja bom. Então, vamos começar mesmo que... Vamos. Pessoal que quiser fazer pergunta, tá? Tem ali no chat do grupo, tá? Você, no canto direito aqui, você vai ter uma setinha assim, se abaixa aí volta pro grupo. Você pode botar sua pergunta ali, ou pode pedir para ativar o seu microfone. É um botãozinho que tem bem no meio aí, é um bonequinho que tem, aonde você clica e aparece ali aparece para mim aqui o pedido que você está querendo falar, tá bom? Aproveitem a palestra, perguntas que forem escritas aqui no grupo eu vou ler. Ó, chegou a 20 agora oficialmente, tá? Tem 22. Chegou a 22, agora deu. Descontamos nós dois. Quer descontar as Aquiletes? Não, as Aquiletes pode deixar. Cadê as Aquiletes? Eu sei. Manda um coração aí, Aquiletes. Manda um coração pro ar, um coração azul. Maravilhoso, ó. Você pode aí mandar um coração azul aí, manda um coração azul, isso aí, já mandar, cheio de coração lá, ó. Que bom. Eu vou fechar meu vídeo que para mim está travado aqui, deve ter para você também, então. Já travou, mas na hora que você destrava, você acaba voltando ao normal. Quando você coloca. Deixa eu ver uma coisa. Isso, você coloca e. Tu sabe das coisas, hein? Aprendi mais uma coisa. Aí volta. A Dulce já tá bom, então... Eu não estou acessando o chat aqui, mas... Tá. Então, vamos lá, Luiz. Muito obrigado por mais...
Muito obrigado por mais essa oportunidade aí, Luiz. Essa acho que é a quarta ou quinta palestra. Eu pretendo desenvolver uma palestra por mês, se for possível. E a desse mês, então, eu escolhi o início de tudo. Esse título, aparentemente, não diz nada, diz tudo. Tudo o quê, né? Então, no chamamento na chamada, né, da palestra, tem algumas perguntas lá. Eu vou fechar o meu vídeo e vou, então, já compartilhar minha tela, que eu vou acompanhando a apresentação e vou falando, tá ok, pessoal? Então, só um momento para fechar o vídeo aqui. Não, antes compartilhar a tela. Vamos ver, deixa eu escolher aqui. Ok, vou fechar meu vídeo, então. Pessoal, então é o seguinte, o início de tudo. Tudo o quê? Vamos ver, tá? Tem algumas perguntas que eu coloquei no início para a gente poder desenvolver essa palestra, tá? Opa, um momentinho que deu um tilt aqui. E travou aqui, pessoal. Só um momentinho. Um momentinho que eu estou carregando novamente, que travou aqui, né? Tá, agora foi. Então, vamos lá, umas perguntas básicas para a gente começar a desenvolver o texto, tá? Primeira pergunta, se tudo que a gente vê aqui é real, tá? Nós, na terceira dimensão, nessa dimensão que nós vivemos, 3D, que normalmente se fala, largura, altura e comprimento, nos parece que tudo é real. Já os orientais já falam que isso aí, o que eles usam é Maya, que é uma ilusão, tá? Então, vamos verificar. Outra pergunta, se nós somos apenas matéria. Somos nós, o ser humano, os seres vivos, tá? Depois vamos desenvolver um pouco o que é matéria, o que é energia, né? Aí vamos juntar tudo isso daí e vamos, segundo filosofias de físicos, metafísicos, que nós denominamos metafísicos, aqueles que procuram, além da física, seria a tradução metafísico, né? Procura, sim, uma compreensão dos eventos físicos que nós observamos nessa terceira dimensão. Então, de onde que viemos e para onde que vamos? Essas são três perguntas, duas perguntas que se faz muito. De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Muitas pessoas nem se preocupam com isso aí, né? Vão tocando a vida direto, sem altas preocupações, né? Segundo algumas estatísticas que foram feitas, a população do planeta é em 8 bilhões, aproximadamente. População aqui nessa dimensão. Para quem entende ou acredita, existe uma outra dimensão, que seria a 4D, onde teriam os espíritos, que seriam 6 vezes mais do que os encarnados. Então, seriam 50 e tantos bilhões. Então, uma população muito grande de espíritos, e desses que estão encarnados, dos 8, 9 bilhões,
somente se verificou que mais ou menos 25% é que realmente se preocupa com alguma coisa além de sobreviver. Porque a situação no planeta, o desafio é bastante intenso, né? E muitos não têm condições, precisam se preocupar com o trabalho, com a alimentação, não tem tempo, inclusive às vezes é uma correria, para se preocupar de onde eu vim, para onde eu vou. Né? Se preocupa só com o dia a dia, dormir, trabalhar, comer, etc. Né? E desses 25, na realidade, ainda se fala que 20% são, 5% seriam as pessoas com uma consciência muito expandida, seria tipo Jesus Cristo, Buda, Maomé e outros, e sobra 20% que realmente então estão inseridos, misturados nesses outros 75%, que se preocupam, ou se ocupam, melhor dito, em questionar, filosofar, pesquisar, né? E aí nós temos a responsabilidade, nós, que eu digo esses 20%, temos a responsabilidade, até certa maneira eu considero um compromisso, de passar para frente as conclusões que a gente chega. E cada um depois, então, filtra, vê o que serve, o que não serve. Tá? Pela física, chegar à seguinte conclusão, que de todo o universo, falando deste universo apenas, porque já há teorias de multiversos, vários outros universos, mas deste universo, aproximadamente foi dividido pela física, né? Eu não sei como que chegaram nesses cálculos, mas que 70%, e nós já vamos ver o que significa, 70% seria energia escura, 26% a matéria escura e 4% apenas seria as estrelas, planetas, isso que nós enxergamos na 3D. Quais seriam as definições, então? A energia escura, que é esse 70% aqui, é uma forma de energia que estaria, quer dizer, uma suposição, né, distribuída por todo o espaço e tende a acelerar a expansão do universo. Pela física, pela observação, tem esta teoria de que o universo está em constante expansão. Né? A matéria escura, que a matéria escura, então, seria esses 26% aqui. É uma parte do universo que os astrônomos sabem que existe, então já não é uma suposição, mas também não sabem o que é. E como é que ele sabe isso? É porque se consegue medir a sua existência pela força gravitacional. E como não emite nenhuma luz, então se denominou matéria escura. E os 4% restantes seriam nós, planetas, estrelas, galáxias. Vocês devem ter acompanhado recentemente algumas imagens que foram colocadas na mídia sobre esse telescópio James Webb. A quantidade de galáxias, são milhões de galáxias, né, existentes nesse universo, uma coisa incomensurável. E se considerarmos ainda que cada galáxia ainda tem uma quantidade imensa de planetas e sóis, né, eu me questiono ainda fico abismado de que há pessoas que ainda acham que não existe vida em outra, fora da Terra. Como se nós, nesse planetinha azul perdido na imensidão do espaço, fôssemos tão importantes assim, que seriam só nós os privilegiados em ter esta vida. Né? Então, a física clássica, fazer uma definição, uma distinção aqui, porque nós vamos, todo o raciocínio que eu vou colocar aqui vai ser desenvolvido em cima de conhecimentos da física clássica, que é aquela que estuda o macrocosmo, estuda as forças que causam o estado de movimento, isso foi desenvolvido pelo Isaac Newton, e essa física que a gente estuda na escola. Tá?
na universidade, a mecânica, a dinâmica, eletromagnetismo. E depois, então, tem a física quântica, que depois que foi descoberto as particularidades do átomo, ou das partículas que ora citam, o átomo que ora se comporta como partícula e ora como onda. Então foi se desenvolvendo, né, teoria quântica, e a física vem infinitamente pequena, o microcosmo. Por quê? Porque estuda justamente os fenômenos que acontecem nas partículas atômicas e nas subatômicas. Tá? Nós vamos ver ali mais na frente a distribuição do átomo, como se já chegou a este estudo, né? Que é composto por elétrons, prótons, etc., né? Agora, o macro é formado pelo micro. Tá? Só que no estudo da física quântica houve tantos acontecimentos totalmente diferentes do que foi estudado pelo macro, pela física clássica, que tiveram que mudar o paradigma de estudo. Né? E isso que nós vamos ver para chegar aonde seria o princípio de tudo, que é o assunto, o início de tudo, o assunto desta palestra. Tá? Então, começando lá pela física quântica, a ciência comprovou através da física que somos energia e todos estamos conectados através da nossa vibração. Isso já é um fato, vamos dizer, concreto, constatado, né? Muito tempo se pensava que a menor partícula que existia de uma molécula, as substâncias são formadas de moléculas e as moléculas são formadas de átomos. E achava-se, então, que o átomo era a menor partícula existente e era composto de matéria. E aí descobriram que um átomo, a maior parte de um átomo, é simplesmente vácuo. Então se achou, bom, então a matéria está concentrada no núcleo do átomo, que é muito pequeno. Nós vamos passar aí a relação entre o núcleo e o volume do átomo para a gente ter uma ideia do tamanho do núcleo e o vácuo existente. Mas aí, o que aconteceu? Quando achavam que o núcleo seria a base de toda a matéria, verificou-se com microscópios eletrônicos que o núcleo é apenas energia condensada. Quer dizer, energia, não é matéria. Então, onde é que ficou a matéria? Einstein já falou, matéria é energia condensada, partindo desse princípio aí. Então, tudo que existe no mundo material, nessa dimensão 3D, naquilo que é a primeira pergunta da palestra, se nós somos é real, é feito de moléculas, que por sua vez são um conjunto de átomos. Então, o átomo é isso aí. É uma esfera, no centro tem o núcleo e os elétrons girando em torno dele. Na real, hoje já se discute que não estariam em órbita, simplesmente é uma nuvem eletrônica sem poder definir exatamente aonde que um determinado elétron está, né? Então, vamos fazer uma comparação para a gente ter uma ideia da dimensão de um átomo. Então, vamos fazer o seguinte. Considera assim que o átomo seja o tamanho de uma bola de golfe, tá? E o tamanho da bola de golfe está na proporção como se uma bola a Terra, nosso planeta, fosse o átomo e a bola de golfe fosse o núcleo. O núcleo é 1/1000 de 1/1000 do volume do átomo. Para ter uma ideia, o único grão de areia contém 22 quintilhões de átomos. Só que eu não sei quem foi que teve paciência para contar esse número. Olha a quantidade de números. 22 seguido de 18 zeros, né? Então, o que acontece? Tem um núcleo, que já se verificou que é energia, não é matéria, e tem todo esse vácuo onde os elétrons transitam, né? Que é um imenso vazio.
Então, na realidade, tudo que a gente vê é um vazio, é energia, não é matéria, não é condensado, né? Se o átomo que forma qualquer coisa não é material, então, a nível microscópico, nada é material, tudo é energia, vibração, tá? O Einstein já, pelos cálculos matemáticos, chegou a essa famosa forma, energia igual a m, massa vezes velocidade da luz ao quadrado. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Tá? Isso quer dizer o seguinte, por exemplo, a Lua está distante da Terra aproximadamente nessa distância. Se tiver alguém na Lua e acender o fósforo aqui, poder enxergar, ele só vai enxergar essa luz do fósforo 1 segundo depois, né? Porque é o tempo que a luz vai levar para percorrer a distância daqui até a Lua. Então, a conclusão que a gente chega é que todo esse universo que nós vimos à noite não existe mais. Porque essa luz está chegando agora, mas foram emitidas algumas há milhares ou às vezes até milhões de anos de luz. O que é? Se criou essa unidade anos-luz. O que é um ano-luz? Considerando que a luz, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, um ano-luz, então, como é que se multiplica 300 mil segundos vezes 60 dá por minuto, vezes 60 dá por hora, vezes 24 dá por dia, vezes 365 vai dar um número astronômico, e essa seria um ano-luz, ou seja, a distância que a luz percorreria durante um ano, né? Uma distância muito enorme. Tudo no universo é macro, astronômico, né? Redundância. Outra conclusão que se tirou desta fórmula é muito interessante, é o seguinte. Vamos fazer um exemplo. Vamos supor, isso foi um cálculo que já foi feito em 1985, se não me engano. Vamos considerar uma pessoa de 75 quilos. Aqui a massa é 75 quilos. Multiplicando por esse valor aqui, 75 vezes 300 mil quilômetros ao quadrado, vai dar um número grande. Então, se transformou isso em quilowatts-hora. Tá? Então, a energia correspondente a 75 quilos daria tantos quilowatts-hora. Aí se fez uma comparação, o seguinte, nesse ano de 1985. A energia do Rio Grande, eu não me lembro agora se é de Porto Alegre, eu acho que era do Rio Grande do Sul. A energia consumida no Rio Grande do Sul era um valor lá X. Tá? Se pegaste o resultado desta conta aqui, 75 vezes a velocidade da luz ao quadrado, que daria um número grande de quilowatts-hora, e se dividisse o consumo de energia elétrica do Estado, se verificaria, o resultado seria 175. O que quer dizer isso? Que energia, para formar um corpo de 75 quilos, daria para alimentar o consumo de energia elétrica no estado do Rio Grande do Sul por acho que foi 135 anos. Eu não me lembro dos números exatamente. Mas a conclusão que chegamos, então, é que nós somos uma potente usina de energia. Para formar o nosso corpo, precisa muita energia concentrada, condensada. Então, quanto maior o peso da pessoa, mais energia foi necessária para criar aquele corpo. Tá? Por esses cálculos, por essas conclusões da energia da física quântica, chegou-se à conclusão que nós vivemos num universo repleto de vibrações e nossos corpos são feitos a partir da vibração da energia que emanamos constantemente. E como que é emanada essa energia? Através de ondas. Então, energia é matéria liberada. Um exemplo para a gente entender bem é a bomba atômica.
A bomba atômica, antes de lançar, era um bombo, um objeto material. Tá? Quando foi detonada a bomba, então, ela emitiu a energia concentrada nela, só que se considera que foi liberado apenas 15% da energia que poderia ter sido liberada. E olha o estrago que já fez. Né? Então, aí a maior prova de que massa contém energia concentrada, condensada, e quando foi liberada, no caso, pode ser utilizado para o bem ou para o mal. No caso das usinas para geração de energia elétrica, é uma utilização para o bem, positiva. No caso de bomba atômica, já se sabe que não, né? Então, uma das frases do Einstein tem umas frases muito pitorescas. Uma delas foi isso aí: tudo é energia. E isso é tudo que há. Então, o título da palestra, o princípio de tudo, a gente já chega à conclusão. O princípio de tudo é energia. Sintonize a frequência que você deseja e, inevitavelmente, essa será a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. E aí, isso aqui que é importante, isso aqui não é filosofia, é física. Física comprovada matematicamente. Tá? Então, tudo é energia. Estrutura da matéria. Então, vamos aí revisar um pouquinho, para dar continuidade ao desenvolvimento do assunto. Tá? Durante muito tempo, reprisando, eu já falei um pouco isso antes, muito tempo se pensou que os átomos eram as partículas mais simples que existiam, menores partículas de tudo que era feito. Depois verificou que, na realidade, essas partículas eram feitas de partículas menores, os prótons e os nêutrons, né? O átomo, né? Que compõem o núcleo, tá? Em torno do qual aqui ainda fala gira os elétrons, mas atualmente já tem um entendimento diferente. Né? Mas hoje já se sabe que os prótons e os nêutrons, que são as partículas do núcleo, já foram divididos em partículas menores ainda, que se chamam partículas subatômicas. E se detectaram 17 partículas fundamentais que, ao interagirem entre si, por influências de forças, comporiam todo o universo que conhecemos. Mas tinha uma dúvida ainda. E de onde essas partículas obtêm a sua massa? Que partículas já é partícula, já tem massa, né? Então, aí teve, acho que está na sequência aqui, deixa eu ver. Foi em 1964 que esse físico aqui, o Peter Higgs, publicou uma teoria matemática que previa a descoberta de um tal de bóson, mas somente em 2012, 50 anos depois, praticamente, que foi comprovada essa teoria dele, que era o que possibilitava que aquelas partículas se tornassem matéria. Tá? Esse grande colisor de hadrons é uma máquina complexa subterrânea lá na fronteira da Suíça, não me lembro com qual país, mas é subterrâneo e onde se estuda justamente o átomo, basicamente para o estudo do átomo, das partículas. E aí conseguiu-se fotografar esse tal de bóson de Higgs, que já foi a primeira comprovação da existência do bóson, que foi desenvolvido matematicamente em 1964. Então, nós temos aqui, por exemplo, um cristal. O cristal será formado pelos átomos, né? Os átomos teriam o núcleo, com os elétrons em volta, mas o núcleo ainda tem ali formado os prótons e os nêutrons, e aí chegou à conclusão que, para formar cada próton e nêutron, são necessários 3 quarks, que é uma das subpartículas. Tá? Então, do átomo chegou no núcleo, do núcleo chegou lá no
Não, do átomo chegou no núcleo, do núcleo chegou no próton, no elétron, daqui nos quarks. E daqui se chegou no tal do bóson de Higgs, que começou-se a chamar partículas de Deus, porque então eles achavam, e acham ainda, que ali realmente começava a existir matéria, até então tudo era energia. Né? Só que aí eles denominaram isso daí, mas de onde é que vem esse tal de bóson de Higgs? Teria que ter alguma origem, tá? Então, supondo que a gente tivesse um microscópio eletrônico superpotente, que não existe ainda, e apontássemos para qualquer pedaço de matéria, por exemplo, a mão de uma pessoa. Cada vez que fôssemos ampliando esse microscópio, a gente ia ver as células, depois as moléculas, ampliando ainda mais um pouco, chegando nos átomos, depois no núcleo, depois no prótons, depois nos quarks, até chegar no tal do bóson de Higgs. Aí, então, a física clássica não sabe o que vem antes, né, ou depois, dependendo do ponto de vista. Mas eles, então, denominaram isso, que eles não sabem o que é a física clássica, resolveram chamar de vácuo quântico, né? É um termo que se usa em física clássica, mas sem saber realmente o que é, nem se preocupam muito em saber. O que acontece é o seguinte, toda a parafernália eletrônica que a gente utiliza hoje em dia, nós estamos usando computador, celular, GPS, televisão, todo esse desenvolvimento que houve na área eletrônica, tudo isso partiu, se desenvolveu a partir das fórmulas matemáticas da física quântica. Tá? Então, eu uso a física quântica para construir tudo isso, mas não se preocuparam em saber de onde é que vem essa possibilidade. Tá? Então, consideram que é um oceano de energia primordial de onde tudo surge. Porque já se verificou, lá nós vimos lá atrás, no início da projeção, que o núcleo que se achava ser matéria se verificou que simplesmente é energia condensada. Tá? Agora, não importa onde que a gente pega esse microscópio e focaliza, tanto pode ser na pele de um cachorro, numa pétala de flor, seja lá o que for, uma pedra, qualquer coisa nesta dimensão 3D, inclusive não só coisas materialmente palpáveis, mas assim como o ar que respiramos, né? Qualquer coisa que existe no universo vai chegar na conclusão que lá no fundo, no início de tudo, nós vamos encontrar esse oceano de energia primordial. É uma energia eletromagnética que é infinita e de onde tudo emerge. Tá? Essa energia infinita, e o que acontece? Energia alta vibração. À medida que vai diminuindo a vibração dessa energia, vai se formando a matéria na seguinte sequência. Diminuindo um pouco a vibração, começa a existir essa tal da matéria através do bóson de Higgs. Diminuindo mais ainda, essa energia, que inicialmente era uma onda, vai se manifestar em quarks, diminuindo mais a frequência, vai manifestar em prótons, átomos, aí vai moléculas, células, órgãos e pessoas. Então, esse processo é o processo inverso. Antes nós partimos aqui da molécula para chegar lá no bóson de Higgs. Agora, do bóson de Higgs, tem o quarks, vem para o próton e o nêutron, vem para as moléculas, para as células, até formar todo. Isso aqui é um exemplo foi utilizado no corpo humano, tá? Para formar qualquer parte do corpo humano, qualquer tecido, qualquer órgão, o início está lá naquele universo de energia infinita.
E aí a diversidade que nós temos, a biodiversidade neste planeta. Uma coisa que eu acho muito interessante, por exemplo, vamos supor o caso da borboleta. Tem a lagarta que depois fica no casulo e vai se transformar numa borboleta. E quando ela se fecha no casulo, aqui, a lagarta, aquilo ali se transforma vamos dizer, num líquido, numa pasta. Então, ver também um exemplo com o ser humano. Como é que cada célula, cada átomo sabe, entre parênteses, sabe que eu vou fazer parte do sistema digestivo, eu vou fazer parte do sistema circulatório, eu vou ser sangue, eu vou ser pulmão, ou no caso aqui do que nós estamos vendo, no final vai ser um elefante, vai ser uma zebra. E que maravilha é essa, né? Que nós não conseguimos entender. E tudo é uma massa aparente homogênea, mas como no desenvolvimento do feto, cada medida que vão se dividindo as células, elas vão se direcionando para uma certa atividade. Isso é uma maravilha que nós nunca, acredito, vamos poder conseguir entender os processos. Então tem que ter, não é que tem que ter, penso, porque eu aprendi com um filho meu que a gente não tem que nada, ou faz ou não faz, ou é ou não tem que nada. Isso depende tudo do livre-arbítrio. Então, eu penso que há uma inteligência por trás de todos esses fenômenos, verdadeiros milagres que nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Em outras palavras, voltando lá, tudo que existe é apenas uma redução da frequência da energia primordial, aquele oceano de energia infinita, tá? E que à medida que vai diminuindo a frequência, vai atuando como matéria em diversas dimensões de frequência, mas tudo é uma realidade só. Tudo provém de uma fonte só, que os metafísicos chamam a fonte criadora de tudo que é inicialmente então, uma onda, não é matéria, é onda, nós verificamos lá, que já foi comprovado que o núcleo do átomo é energia condensada, não é matéria. É um oceano de energia eletromagnética inteligente, porque como esse exemplo que eu dei agora, o desenvolvimento do feto da lagarta, como que as coisas se desenvolvem, um oceano de energia infinita, porque a variedade de formas que existe, e amorosa, porque tudo é feito de uma maneira harmoniosa, enquanto o homem não meteu a mão. Né? Então, pela metafísica, então, se conclui que existe uma consciência por trás de tudo isso daí. Tá? Aqui tem outra frase que eu gosto do Einstein. Tem duas maneiras de viver. A primeira é viver como se o milagre não existe. E a segunda é viver como se tudo fosse milagre. Tá? Na realidade, eu vou mostrar na sequência uma imagem de uma amiga minha camponesa que me mandou para a gente verificar o que é um milagre. Milagre, pela definição do dicionário, é um evento ou algo que não foi esclarecido ainda cientificamente. Tá? Então, por exemplo, a psicografia, a evidência, que eram até 150 anos atrás, eram tidos como milagres, com o advento dos estudos do Kardec, do desenvolvimento da doutrina espírita, ficaram totalmente, e de uma maneira científica, totalmente explicáveis, deixaram de ser milagre. Né? Agora existem, como nesse caso aqui, observe essa borboleta aqui. Vamos ficar 5 segundos observando esse milagre aí. Harmonia, o que pode despertar isso em nós? Harmonia, um poder infinito. Isto, sim, eu considero um milagre, porque nós nunca vamos conseguir cientificamente explicar
essa maravilha. Nós vivemos cercados de milagres e nem percebemos. Nessa corrida que nós fazemos no dia a dia, se preocupando com isso, com aquilo, a gente passa por uma série de milagres e nem se dá conta. São as flores, são as borboletas, são os animais, são como as plantas se desenvolvem, a natureza em si nos mostrando milagre atrás de milagre. Estou usando a palavra milagre porque entendo que nós não, no nível de evolução, não sei nem se teremos capacidade de entender isto. O homem seria capaz de fazer algo assim? Não. O homem, com a sua inteligência, desenvolveu muitas coisas, mas há coisas que realmente não, por mais inteligente que seja, não vai conseguir. Aí é um exemplo, né? Infelizmente, a inteligência é utilizada tanto para o bem, pode ser utilizada tanto para o bem como para o mal. A gente verifica a quantidade, a sofisticação dos armamentos bélicos, né, que existe hoje em dia, laser e etc. E tal. Então, o desenvolvimento tecnológico foi feito em cima disso, mas para efeito de quê? Dependendo do quê? Vai levar algumas centenas de anos, mas ainda nós vamos chegar, a humanidade vai chegar numa compreensão que a gente é terráqueo. A gente não é brasileiro, ou é alemão, ou americano, ou isso, aquilo. Nós estamos todos inseridos numa nave só, todos dependemos um dos outros. E pela física quântica, também já se mostrou que tudo, conforme a gente já viu, tudo é uma onda só, então está tudo conectado, embora da aparente distância que nós percebemos, ou achamos que temos, né? Então, esse oceano lá, o princípio de tudo, de energia infinita, eletromagnética, inteligente, de onde tudo emerge, os físicos clássicos resolveram chamar de vácuo quântico. De onde que vem? Vácuo quântico. O que é isso? Não sabe. Né? Aqui é um centro onde de tudo emerge, as galáxias, estrelas, os multiversos, etc. Tá? Os metafísicos são aqueles físicos que já se preocupam, têm todo o conhecimento da física clássica, mas vão além, eles querem saber de onde, pesquisa de onde que viria tudo isso daí. Eles chamam, então, de uma fonte criadora de tudo que é. A doutrina espírita tem uma definição: tudo vem de uma inteligência suprema que é causa primária de todas as coisas. Aqui, se um S. Todas as coisas, né? Todas as coisas. Então, tudo que nós observamos ao nosso redor são efeitos. E são efeitos inteligentes. Se é um efeito inteligente, tem que ter uma causa. Tá? E se o efeito é inteligente, é uma inteligência suprema. Que no caso da borboleta, a gente vê aquela harmonia existente, aquela beleza, né? Que foi criada por o que as religiões chamam, algumas chamam de Brahma, outros chamam de Jeová, outros chamam de Alá, e outros chamam de todo, e outros chamam de Deus. Na realidade, se usa muito, nós aqui no Ocidente, né, se usamos muito a palavra Deus. Agora, isso eu já falei em outras palestras. Eu gosto muito de uma frase do Santo Agostinho, que dizia assim: se perguntarem o que é Deus, eu não sei, mas se não me perguntarem, eu sei. Né? Tem outro, era um filósofo do século XVIII, eu esqueci o nome dele, que ele era muito irônico, e dizia: eu continuo acreditando em Deus, apesar de tudo que falam para acreditar em Deus. Que ele enxergava como uma quantidade de coisas que falavam sobre Deus que não simplesmente achava incoerente, mas ele continuava acreditando. Então, o vácuo quântico
que os físicos clássicos mencionam é conhecido normalmente pelo nome de Deus. Tá? Na realidade, é algo que nós nunca vamos conseguir definir o que é. Porque o micro não pode explicar o macro. Então, a parte não pode explicar o todo, né? Não tem a compreensão do todo. Então, esse vácuo quântico, então, é tudo que existe. Isso aqui já são observações já que eu peguei através de estudo de alguns metafísicos, tá? O vácuo quântico, então, é tudo que existe. Sua consciência é tudo que existe. Da sua consciência surge todo o universo. Foi sua consciência que emanou esse universo e foi uma expansão de uma parte dele, uma parte porque existem outros universos paralelos que se chama, né? Da mesma forma, então, emana outros universos, multiversos e consciências individualizadas de si mesmo, o que se chama centelhas divinas. Cada um de nós tem uma centelha divina dentro de si, concorde ou não, porque foi uma individualização. Tá? Tudo que existe no universo, tanto animado como inanimado, tudo que existe no universo é uma centelha divina daquele universo, de Deus, uma parte de Deus. Né? A consciência de qualquer pessoa, vamos focalizar no ser humano, a consciência de qualquer pessoa é uma parte da consciência dele. Dele quem? Que eu chamo de Deus, ou fonte criadora, etc. Uma parte individualizada, personalizada. Tá? Quando essa consciência da pessoa une-se totalmente com a consciência do todo, a pessoa se diz iluminada. Existem vários graus de iluminação em várias dimensões. Tá? O todo, que é outra denominação de Deus, ou da fonte criadora, é onipresente, você está presente em tudo, onipotente, onisciente. Isto é, ele está em todo lugar, é onipresente, pode fazer tudo, porque é tudo que existe, é onipotente, e sabe de tudo, porque tem consciência de tudo. Sempre que eu li essa parte aí, eu lembro quando era criança, na igreja, perguntando para minha mãe assim, porque Deus está vendo tudo, Deus vê tudo. Dentro de uma igreja, perguntei para ela, onde está Deus que eu não estou enxergando? E aí eu tinha aqui uns 8, 9, 10, eu nem lembro. Mas a resposta que ela me deu, está vendo aquela portinha lá, lá atrás do altar, ele está lá atrás. Foi a resposta que ela me deu, eu nunca esqueci isso. Mas a realidade está em tudo, está em tudo. Ao nosso redor, nas nossas moléculas, nos nossos átomos, está em tudo. Tudo é uma coisa só. Né? E puro amor incondicional. Sua essência é amor, o todo é amor. Outra frase que eu gosto bastante, a religião do futuro vai ser cósmica e vai transcender um Deus pessoal. Vai evitar dogmas e teologias, porque as religiões, na realidade, são criações humanas, né? E cada uma se considera possuidora da verdade absoluta. Se você é da minha religião, por exemplo, você está salvo, se não é, você está ralado, né? Mas não é, tudo é algo individual. A mãe me disse uma vez, já existem tantas religiões no mundo quanto são as pessoas, né? E daí que não, o absurdo dessas tal de guerra santa, cada ser humano está no seu nível de evolução. Nós não devemos querer que o outro pense de idêntico, igual a mim.
seguir a mesma, no caso nós estamos falando de religião. Nós temos que respeitar, embora muitas vezes nós não concordamos. Então, quando nós não concordamos, o que nos resta fazer é a nossa postura, o nosso exemplo. Se a pessoa perguntar, se fala. Se não perguntar, simplesmente, de acordo com a postura, a pessoa observando o exemplo, verifica se serve ou se não serve para ela. Tudo é uma questão de escolha, de livre-arbítrio, que foi o assunto da última palestra que nós demos, sobre o livre-arbítrio, né? Então, de onde viemos, para onde nós vamos? Tudo isso num conceito metafísico em que o universo está em constante expansão, que tudo é energia, tá? E se chega à seguinte conclusão: somos centelhas divinas em processo de evolução. Eu gosto muito dessa imagem, porque é uma hélice, né, uma espiral ascendente. Em cada volta da espiral, você está um degrau acima. E isso são as nossas vidas, os nossos dias, nossos momentos, né? À medida que nós vamos expandindo a nossa consciência, vamos desenvolvendo o amor, esse amor incondicional, que é difícil, vai levar muito tempo para a gente realmente chegar numa situação de um amor incondicional, mas diminuindo o orgulho, diminuindo o egoísmo, sendo mais altruísta, tendo mais compaixão, fazendo o bem, né? Não prejudicando o próximo. Todos esses atos, à medida que nós vamos tendo esta conscientização do que eu faço para o outro, aquilo vai voltar para mim de alguma maneira, né? Porque tudo é energia emitiu, ela volta na mesma, às vezes até com maior intensidade, dependendo do que foi emitido, né? Por exemplo, para entender bem isso, assim, alguém que sai de casa, sai da casa dos pais. Eu vou morar sozinha, não dá mais para conviver com meu pai, com a minha mãe, sai. Depois, eu já vi esse caso, assim, depois de alguns anos, por alguma série de circunstâncias, a pessoa tem que voltar para a casa do pai e da mãe, morar no mesmo ambiente. E me falaram assim, estou voltando para a casa da minha mãe, do meu pai. Aquilo parece um retrocesso para ela. Mas se ela tiver a compreensão de que a pessoa que está voltando não é a mesma que saiu, e a pessoa que ela vai encontrar não é a mesma que deixou, que os dois tiveram algum tipo de expansão de consciência, já vai verificar que não está retornando para o mesmo lugar. Vai ser bem esse exemplo aqui da espiral, vai estar um degrau acima, a expansão de consciência, que é o nosso caminho, a nossa evolução. Da sombra para a luz, a sombra é quando você tem consciência de nada, e à medida que a gente vai expandindo, tendo conhecimento, de isso que a gente já falou, e desenvolvendo para o bem, nós vamos passando da inconsciência para um estado de consciência, vai tendo uma expansão da nossa consciência. E isso aqui nós vamos, da criação, nós um dia chegaremos no Criador. Vai demorar um pouco, né? Mas o processo evolutivo é esse daí. Centelhas divinas em evolução, da sombra à luz, da inconsciência à consciência, da criação ao Criador. Era isso aí, pessoal. Eu vou ativar aqui. Uau! Vamos lá para as perguntas aqui, Átila. Quando você vai ajeitando as coisas aí, eu vou lendo aqui, tem os comentários.
Aquiletes presentes. A Yara Abreu se despediu da gente, tive que sair mais cedo. A Isabel Cristina, não sei necessariamente sobre qual parte, mas ela comenta que é o milagre da vida. É no vácuo quântico que tudo se transforma. Vamos lá, pessoas. Vamos fazer perguntas ao Átila sobre... Eu estou tentando tirar aqui o compartilhamento. E não estou conseguindo. Vai novamente ali na opção de compartilhar, naqueles 3 pontinhos na esquerda, aí vai abrir novamente a tela de compartilhar e vai ter a opção parar. Que palestra maravilhosa! Enquanto você vai aí, vamos ver se as pessoas têm perguntas aqui, todos aqui. Não estou achando os 3 pontinhos. Vamos ver aqui. Paciência, vou deixar assim. Deixa eu ver aqui. Então aí. Não achei. Fica assim mesmo, paciência. Vou compartilhar a minha tela e aí eu paro de compartilhar. Aí, voltou o teu. Ótimo. Não, deixa eu ver. Parar a gravação. Só por curiosidade, aumentou de 20 ou diminuiu? Chegamos a 25, agora estamos com 23. Vai ter que tentar aí compartilhar aí. Parar o compartilhamento. Luiz, seu muito baixo. Alô, e aí, galera? Tudo bem? Eu não achei, paciência. Vamos lá, tá me ouvindo bem? Vídeo pausado do Átila. Melhorou o meu áudio, pessoal? Apareceu o Átila. Pessoal, não achei aqui. Na próxima palestra eu consigo ver como é que tira esse compartilhamento aqui. Tá bem baixinho. Talvez aqui no settings, deixa eu ver. E agora, Wandra, melhorou? Bom, não tem nenhuma pergunta, espero, né? Melhorou, pessoal, meu áudio? Melhorou? Teu áudio está um pouco baixo. Tá aparecendo lá, Átila. Deixa eu sair e voltar aqui. Melhorou aí, ótimo, tá bom. Alô? Melhorou. Alô? Tá me ouvindo, Átila? Estou ouvindo, tá um pouquinho entrecortado, mas tá melhorou o som. Tô. Agora sim, beleza, maravilha, a Wandra falou aqui. Tá melhor. Wandra, tem perguntas, pessoal? Ô, Átila, em que momento as pessoas sentem esse chamado do seu despertar? Normalmente é na paulada, né? A gente, infelizmente, tem uma lei cósmica. Se não vai no amor, vai na dor. E normalmente a gente escolhe a dor, né? Então, se observar, as pessoas que têm mais idade, se observarem um momento da sua vida lá atrás, alguns momentos difíceis, desafios, que naquela época não tinha saída, não sabia como sair daquela situação. No entanto, isso aí passou. Tem 2 palavrinhas mágicas que são muito boas para ser usadas nessas situações. Lembrar que tudo passa, né? Então, normalmente, nos momentos de dificuldade, é que nós temos um despertar da consciência. Se observar, qualquer um observar alguns anos atrás, algumas coisas que pensava, achava que era assim, assado, e hoje vai olhar a mesma situação, já entende de uma maneira diferente. Isso é uma evolução, despertar da consciência. Eu vou dar um exemplo meu, que há muitos anos atrás, eu achava que era esperto, e trocava o selinho de supermercado, compra para passar no supermercado com um produto que valia X e com uma etiqueta que valia menos, e me achando super esperto. Doce ilusão, né? Hoje em dia, se tiver 10 centavos diferente, digo, olha, o troco não está certo, ou a diferença, ou coisas assim. Então, o que quer dizer isso? Que naquela época eu tinha uma consciência, se achando esperto, e hoje,
o mesmo efeito, eu vejo que eu era muito pelo contrário, né? Nada desperto. Porque tem o seguinte, tudo que nós fazemos, o universo funciona emanação de energia. O que você emite, pensamento que você emite, retorna para você. Né? É uma sintonia, uma frequência. Então, as pessoas que vivem reclamando, não dá certo, dá tudo errado, a vida é isso, a vida é isso, só está emanando pensamento negativo. Você acha que vai voltar para ela alguma coisa boa? Não, continua alimentando o que a gente chama de psicosfera, continua alimentando aquela esfera, aquela em torno dela, e vai continuar naquela vibração. Enquanto a pessoa não mudar, essa mudança vem de dentro, ou a conscientização, quando a pessoa não mudar, não vai mudar a vibração do ambiente em que ela está. É simples assim. Não sei se para responder a pergunta. Respondeu muito bem respondido. A Gardênia pergunta aqui, ó. Quando uma pessoa sente-se mal depois de conversar com a outra pessoa, isso significa que captei a energia dela ou apenas ela despertou em mim uma energia que não estava muito boa? Olha, eu falei que não era para fazer pergunta difícil. Mas tudo bem. Aí pode ser as duas situações, né? Às vezes a pessoa é muito sensível, né? Sensitivo, que a gente chama, e capta a energia da outra. Mas eu acredito mais nessa situação, né? Você capta energia, né? Agora, se você tem... se diz muito assim, ó, o que você vê no outro é um espelho do que você é, né? O que reflete, né? Então, se a pessoa faz alguma coisa que você não gosta, que te irrita, está te mostrando alguma coisa que você tem que trabalhar dentro de você, né? Porque senão tu passaria em brancas nuvens assim, né? Agora, eu não sei se responde a pergunta, mas eu fico mais assim com a opção de, se alguém tiver alguma outra pensamento, sugestão a respeito, por favor, pede para o Luiz aí para abrir o microfone e colocar também para a gente trocar ideias. Mas, normalmente eu acho que a pessoa capta, se vai lá, está bem, de repente fica mal, é porque captou alguma energia dissonante da outra pessoa. Maravilha. Alguém quer fazer algum comentário aí? Por Luiz, favor. Você não vale, Luiz. Eu já falo cada vez. Você Vou não aparecer vale. aqui para te fazer companhia aqui, ó. Ok, agradeço. Boa noite, gratidão, Áquila. Agradece a Dulce Amélia. Quem? Não, do Áquila está aparecendo aqui. Aqui o Áquila está aparecendo. Perguntas, pessoal, elogios, gostaram, comentários, alguém quer se pronunciar? Vandra! Olha, a Vandra quer falar. Fala, Vandra, habilita esse microfone. Eu nem estava pedindo para falar. Você estava com o microfone aí ativado? Não, mas é porque eu acho que eu tô como ADM aqui, aí o meu microfone fica ativado. Boa noite, Áquila. Boa noite, Luiz. Boa noite, pessoal. Eu cheguei no finalzinho aí da sua fala, né? Mas eu gosto muito de questionar essa questão do amor incondicional, né? E você mesmo falou ali, né, Áquila? Que eu acho que o ser humano... E tem muita gente que fala, né? Dá exemplos de amor incondicional. Ah, a mãe ama o filho incondicionalmente, né? Mas eu acho que esse conceito de amor, ele é muito pessoal aqui no planeta Terra. Eu acho que os seres humanos entendem amor como algo que se dá, como algo que... ele é condicionado. Eu acredito que o amor aqui no planeta Terra, ele seja condicionado, né? E que talvez a gente realmente, como você falou aí, a gente precisa evoluir muito para entender o que é esse tal amor incondicional. Porque eu acho que o amor incondicional, em primeiro lugar, ele não julga, ele não dá opinião, ele não critica, ele não controla, né? E qual ser humano na face da Terra é capaz de jamais julgar, de jamais controlar, né?
de jamais emitir opiniões. Então fica o questionamento aí, não sei se você concorda comigo, Átila. Esses poucos que chegam neste ponto do tal do amor incondicional, é que lá no começo da palestra, não sei se você já estava aí, que eu comentei que existe entre os bilhões de seres encarnados no planeta, 25% estão despertos, 75% adormecidos. Adormecidos que a gente diz é que não se despertou ainda para alguma coisa maior fora a matéria. Desses 25%, 5%, onde nós colocamos Jesus, Buda, Maomé, esses realmente chegaram no amor incondicional. O que se fala hoje sobre Maomé está totalmente deturpado, tá, pessoal? Porque se você vai estudar um pouco a fundo o Alcorão, não quer dizer que eu estudei o Alcorão, mas você vai ver que já tem muitas passagens lá que são idênticas ao que Jesus falou 2000 anos atrás, né? E que Maomé, a história do Maomé, que ele estava lá numa caverna, ficou não sei quantos dias lá e saiu, ele era analfabeto, e saiu dando coisas, escrevendo, etc. E uma das coisas que combateu veemente era sobre o Deus único. Não que ele combateu, mas insistiu. Existiam muitas religiões, cada cidade tem o seu Deus, praticamente. Tinha toda essa história da mulher ser subjugada, e ele, então, mostrando que todo mundo é igual, né? E dando a mensagem dele, na essência, era tal do amor ao próximo, que é o que Jesus falou naquelas frases, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Agora eu estou lendo um livro, né? Eu vou fazer um gancho aqui, que me passaram, se chama O Evangelho que é a letra Q maiúscula. E, na realidade, existe uma discussão muito grande se realmente tudo que a gente lê no Evangelho realmente aconteceu. E o Evangelho de Lucas, Mateus, João, Marcos, né? E historiadores já há 300 anos que vêm estudando várias, né, encarnações, chegaram à conclusão que foram colocadas palavras, foram colocadas, vamos dizer, frases que já existiam antes de Jesus e foram colocadas na boca de Jesus, foi feita uma historinha para colocar uma determinada afirmação. E eu li sou apaixonado por uma obra, Harpas Eternas, que fala sobre os essênios. E os essênios viviam, a postura de Jesus era exatamente idêntica como os essênios, que eram uma comunidade, uma seita judaica, viviam, né? Exatamente a mesma coisa. Então, os que estudam a Bíblia, etc., têm uma suposição que talvez Jesus tenha tido contato com os essênios. Na realidade, por essa obra que eu falei, o Harpas Eternas, Jesus fazia parte da comunidade, né? Então, uma série de conhecimentos que já eram seguidos, né, com relação à convivência com o próximo, que Jesus depois saiu e começou a divulgar, né? E aí, então, na realidade, eu não recebi o livro ainda, eu li uma resenha do livro, estou esperando ele chegar, mas são mais ou menos 275 afirmações pré-existentes a Jesus, que não tinha nada a ver com cristão, com religião, com nada. Eram preceitos de comportamento, de convivência harmônica, né? Então, eu tenho um grupo que eu participo, que eu já falei várias horas. Meus evangelhos eu só acredito em duas coisas. Só põe a mão no fogo por duas coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, próximo como a si mesmo,
e o Sermão da Montanha. O resto tem que analisar muito bem o que está escrito, porque são metáforas, né, são historinhas, são maneiras. Não quer dizer que tem coisas lá que são reais, né? Mas como é colocado, tem que analisar muito bem, não é? Como existem assim religiões mais dogmáticas que seguem ao pé da letra que está escrito. E aí já falam que Deus vai punir, que isso, que Deus não pune. Eu costumo dizer assim, ó, quer saber de uma coisa? Deus não está nem aí. Se você faz isso, você faz aquilo. A pessoa fica chocada, como não está nem aí? O pai com o filho diz, não está nem aí, porque amor incondicional não julga, né? Faz o que quiser. Caiu, levanta. Aí que vai o processo de situação da consciência, né? A gente lê muito, até no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Segundo o Espiritismo quer dizer o quê? Qual é a interpretação que a doutrina espírita dá em determinadas passagens do Evangelho? Você vê muito lá, Deus pune, Deus isso, Deus é aquilo, e sempre nos lembra a imagem de um cara, que é sentado numa nuvem, um cara barbudo julgando. Deus não está julgando coisa nenhuma. Amor incondicional não julga. Não, simplesmente respeito aquilo ali, sempre tem uma nova oportunidade, né? Essa imagem que a gente Deus tem aquilo se diz, fala muito, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Só que se fez o inverso. Se fez Deus à imagem e semelhança do homem. Então, um cara barbudo lá em cima, foi Capela Sistina, se não me engano, tinha essa pintura do Michelangelo, né? Estendendo a mão assim para a criação. E aí aquilo ficou no nosso inconsciente. Então, quando se fala Deus, é ainda mais, é masculino. Então, tem toda uma coisa que tem que observar, analisar direitinho, que a gente é muito manipulado e tem que abrir o olho para tudo. Aí está a expansão da consciência. Simplesmente aceitar tudo que vão dizendo, é assim, não funciona, no meu ponto de vista. A Wandra comentou aqui que você é uma enciclopédia. Olha aqui. Como eu já falei em outras vezes, é suspeita de falar, muito minha amiga. Né? A Wandra faz parte do grupo das Aquiletes. Você falou algo muito legal que me trouxe aqui. Eu assisti recentemente uma série chamada The Chosen, né? É The Chosen mesmo. Ela está disponível gratuitamente, você pode baixar no seu celular, né? Vai lá na loja de aplicativos e você escreve The Chosen. E ela fala sobre... The Chosen, C-H-O-S-E-N. T-H-E, daí Chosen, C-H-S-E-N, The Chosen. Ela fala sobre a vida, né, de Jesus Cristo. Conta, né? Tem 2 temporadas disponíveis apenas. E você falou sobre o Sermão da Montanha, e na série ela mostra uma importância que Jesus deu ao Sermão da Montanha. Está intercortado tua voz aí. Melhorou não agora? Não dando para escutar direito, Luiz. Melhorou? Melhorou. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Melhorou. Melhorou agora? Ainda está. Fala mais um pouco aí, deixa eu ver. Calma aí. Melhorou? Melhorou, está um pouquinho entrecortado, mas melhorou. Só um pouquinho aqui. Melhorou. E agora? Tá melhor? Melhorou. Beleza. Tá. Então, na série do The Chosen, né, mostra a vida de Jesus Cristo. E ele deu uma importância, de acordo com a série, ele deu uma importância ao Sermão da Montanha, que na série mostra que seria o sermão que iria mudar todas as coisas. E a partir daquele encontro, realmente, mudou-se tudo, né? Tudo que ele diz, era algo que ele queria que impactasse efetivamente as pessoas ao Sermão da Montanha. Então você falou aí, me lembrei da série, que realmente foi algo
o próprio Sermão da Montanha, se você faz uma leitura, tem muitas coisas, né? Tem um guia de vida ali que está dentro das palavras ali que foram depois escritas. Inclusive, pode falar. Inclusive está com eco aí, está com o meu eco aí. Inclusive, esse evangelho que eu falei, coloca lá que até o Sermão da Montanha, todas aquelas afirmações já eram pré-existentes, né? E esse evangelho que ele estuda o homem Jesus, porque Jesus, Cristo é o Espírito, Jesus é o ser, o homem nasceu lá em Nazaré. O ser físico, o homem, como nós, né? E foi divinizado, foi colocado como sendo, se é para nascer de uma virgem, eu nunca vou conseguir iluminação, porque vai ser muito difícil, né? Então foi feita toda uma historinha, né, em cima de um ser que tinha um amor incondicional muito grande, um ser evoluído, e que disseminou isso que depois transformou. Jesus não foi cristão, se formou uma religião cristã em cima daquilo que Jesus falou, né? Mas esse livro que eu estou esperando fala sobre o Jesus histórico, o ser humano, o homem, né? E onde que pegou. Eu estou muito curioso para receber esse livro. De repente, lá no futuro, se eu conseguir entender tudo, a gente faz uma palestra sobre isso, porque é muito controverso, né? Quando se fala religião, fala em Bíblia, tem gente até hoje que acredita em Adão, em Eva, em demônio. Demônio é a nossa consciência, né? Assim como o céu. Meu som tá bom agora, Átila? Tá ótimo. Pena que está acabando o programa. Beleza, então. Vamos lá. O Átila é uma enciclopédia e a Vandra fala aqui, ó. Mas é realidade, o cara sabe muito. Perguntas, pessoal. Alguém quer fazer um depoimento, quer falar? Eu libero o microfone. Aproveitem agora. Estamos terminando o nosso encontro aqui neste domingo, dia 17. E eu saí, acabei saindo. Perguntas, pessoal, perguntas. Vamos lá. Não? Então, vou me agradecendo ao Átila aqui por esse conteúdo. Linda palestra, lindas imagens, belíssima explicação, elucidativo, né? Ter acesso a essa linha de pensamento, a todos esses conhecimentos da física quântica, da metafísica, né? Saber efetivamente que nós temos um caminho e temos explicações que nos dão uma bússola, né, do que buscar e principalmente saber o nosso papel aqui nesse todo. A Sônia agradece pela palestra, Sônia Maria, gratidão, Sônia, pela presença, né? Eu agradeço ao Átila também, e deixa eu aparecer aqui, que não estou aparecendo, eu agradeço ao Átila também pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Estou ansioso pela próxima palestra, cada vez está ficando melhor. E vamos ver o que ele tira aí. Cada vez está ficando melhor, tu quer dizer que as outras foram ruins? Não, eu estou dizendo que as outras foram boas e que cada vez está melhor, trazendo conteúdos mais profundos que expandem cada vez mais a nossa consciência. Né? Como uma preparação, efetivamente. Foi bom você colocar isso aí, porque tudo isso que é colocado é para reflexão, né? Da maneira como eu vejo, entendo, mas não quer dizer que a pessoa aceite, seja, falou, é isso aí mesmo, cada um vai refletir sobre o que a gente conversou, né? E eu tenho procurado sempre, nas palestras, ter algum fundamento científico, assim, né? Para não ficar uma coisa muito filosófica só. Eu comecei a preparar uma outra palestra, que eu não sei quando que vou, que é sobre uma coisa assim
impressionante que nós vivemos cercados e não percebemos que a geometria na natureza, né? Eu sei que a egrégora tem, pelo menos quando eu conheci a egrégora, tinha um caráter, tinha muito psicólogo, psicanalista, no meu ponto de vista, um pouco diferente a linha das palestras que eu tenho dado. Essa acho que foi a quarta, que a minha ficou mais uma coisa mais científica, assim. Mas eu agradeço a oportunidade que sempre a gente tem tido com o Luiz, aí, de participar dessas reuniões, né? Eventualmente, né? E vamos em frente. Vamos sim, Áquila. Assim, a egrégora está sempre aberta, né, a todo o conteúdo que traz uma expansão de consciência, porque eu acredito muito que quando a gente traz um conhecimento, ele precisa fazer com que as pessoas reflitam para alcançar um status, um bem-estar de vida melhor, né? Porque chega um momento da vida que aconteceu comigo, né? E que eu não tinha mais respostas das experiências que eu vivi, né? Não tinha mais como responder às minhas necessidades atuais com o conhecimento, com a minha vivência, com a experiência de vida que eu adquiri. E que eu precisava, sim, evoluir, que eu precisava, sim, fazer essa viagem. E que as respostas, embora a gente busque conhecimento externo, elas servem para fazer essa lapidação das nossas crenças aí que a gente vai adquirindo. Inclusive, nesse mês de julho, a egrégora está trabalhando esse tema crenças, né? E porque todos temos crenças boas, crenças ruins, crenças que nos impulsionam, mas crenças que nos atrasam, que nos fazem sofrer, que nos limitam, principalmente até muitas vezes na questão do conhecimento, né? E todo o conhecimento, toda pessoa que tem esse coração aberto de compartilhar esse conhecimento, está trazendo luz para alguém. Acredito que as 20 e poucas pessoas que participaram aqui hoje, elas vieram buscar essa luz porque as perguntas que o Atlas nos propôs nos intrigaram. Então é isso. Gratidão a todos. Vai ficar salvo aqui nosso vídeo, daqui a pouco eu compartilho. E é isso. Áquila, boa noite para todo mundo. Aí, uma excelente semana. Uma excelente semana. Vamos em frente. Tchau, pessoal. Boa noite.